Bom, muito boa tarde a todos. Espero que me estejam a ouvir em condições, que aos representantes da plataforma. Portanto, sejam muito bem-vindos, senhores deputados. Também dar as boas-vindas à plataforma Mais Emprego, apesar de ser nestas condições por videoconferência, mas o importante é estarmos aqui todos juntos e podemos também aqui partilhar algumas ideias sobre estas questões. Eu vou apenas dar aqui algumas notas sobre como é que a reunião irá funcionar, esta audição. Portanto, eu vou dar a plataforma, penso que ao Sr. Jorge Maier, que é o representante da plataforma, para em 10 minutos fazer uma apresentação. Sei que vocês também têm uma apresentação, correto? Okay. Correto. Para fazerem a apresentação e para fazerem a intervenção inicial. De seguida, irei dar a palavra a todos os grupos parlamentares de seguida, 5 minutos cada grupo parlamentar que se encontra aqui representado. No final, devolverei a palavra à plataforma para poderem prestar mais algum esclarecimento ou responderem a alguma questão que os senhores deputados tenham colocado. Portanto, será assim. Não sei se têm alguma dúvida, correto? Então, dou já, desde já a palavra ao Sr. Jorge Maier. Muito bem. Muito bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria muito agradecer esta oportunidade que temos de vir mostrar os resultados que temos tido com este projeto no Porto. Gostávamos de estar aí presencialmente, mas ainda bem que até online, porque hoje o tempo não está nada bom para viagens e aqui no Porto está a chover muito. Aqui comigo está o Alexandre da CAIS do Porto, a doutora Sandra Aroca da Santa Casa Misericórdia do Porto, e ainda tenho o Daniel Oliveira, que é um dos voluntários que nos tem ajudado aqui em algumas das tarefas. E nós vimos aqui apresentar-vos o trabalho que temos tido aqui com a plataforma Mais Emprego. Como é que surgiu esta plataforma? Bem, esta plataforma surge essencialmente, em primeiro lugar, de nós sabermos que tínhamos pessoas que tinham passado pela situação de sem-abrigo e que tinham vontade de integrar o mercado de trabalho. E por isso a nossa visão sempre foi conseguir passar deste estádio e destes cartazes que muitas vezes vemos nas nossas ruas para isto. Isto até é uma realidade de Matosinhos. Por acaso estes não são utentes que tenham passado pela plataforma, mas podiam ser, porque temos tido várias pessoas na área das limpezas urbanas que temos integrado. O nosso projeto começou mais ou menos em 2012, 2013, com múltiplas entidades ligadas à área do sem-abrigo do Porto. Já teve várias entidades aqui a fazerem parte e eu próprio sou voluntário na plataforma há mais de 10 anos. Já tivemos um ofício de reconhecimento da Presidência da Assembleia da República há uns anos, tivemos também uma menção honrosa nos prémios do IAPMEI, conseguimos umas parcerias para o impacto em 2018 e 2021 com o trabalho que temos feito, e atualmente a plataforma é feita pela Santa Casa Misericórdia do Porto, pela CAIS, pela Randstad, pelo Coração na Rua, e ainda tem um elemento observador da Segurança Social, tendo tido já outros elementos ao longo dos anos. Pronto, nós enviamos uma série de documentos, isto é o nosso flyer que nós temos. Basicamente o que é que nós fazemos? Nós criamos um sistema que credibiliza as pessoas de maneira a conseguirmos que elas saiam da situação de sem-abrigo e consigam chegar à situação de encontrar um emprego. As pessoas são sinalizadas pela rede NEPISA do Porto, nós avaliamos com uma triagem se a pessoa tem perfil de empregabilidade ou não. Depois a pessoa muitas vezes vai para uma entrevista com a Randstad, esta empresa de recursos humanos, que nos faz um relatório completo das competências comportamentais e profissionais da pessoa, e depois angariamos empresas onde vamos colocando estas pessoas. Maioritariamente estamos a falar de homens, maioritariamente mais de 40 ou 45 anos, baixa escolaridade. Temos colocado muitas pessoas no setor das limpezas urbanas, mas também alguns na construção civil, alguns na restauração, limpezas de escritório, vigilantes, porteiros, enfim, vários tipos. Queria-vos falar aqui de uma iniciativa que tivemos em 2015. Lançamos a primeira formação a nível nacional com o IFP dedicada exclusivamente aos públicos sem abrigo e que teve resultados que nos surpreenderam muito. Fizemos uma formação de 200 horas na área do saber ser e do saber estar ligada à jardinagem, com 20 pessoas, e que teve um custo total que não chegou aos 20 mil euros, e com estas 20 pessoas, 15 chegaram ao fim da formação. E dessas 15, 60% tiveram aproximação ao mercado de trabalho, sejam através de contratos sem mais, sejam através de trabalhos temporários, e muitas outras encontraram novos percursos a dar à sua vida. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre estes detalhes,
nós enviamos o relatório desta avaliação, que está com a Comissão, e eu não vou perder aqui muito tempo porque os 10 minutos que tenho serão breves, mas fica também esta ideia de que estas formações que nós fizemos para os sem-abrigo mostraram-se muito mais frutíferas do que nós esperávamos para as dificuldades que muitas vezes temos com este público. Fizemos também, em 2015, 2016, um estudo às barreiras da contratação destas pessoas em situação de sem-abrigo, e fizemos uma parceria com a AEP aqui no Porto e com a Fundação AEP, e lançamos um questionário, e o questionário mostrou que a maioria das empresas conhece os apoios estatais para contratar estas pessoas, muitas ainda estão distantes das entidades que fazem ação social, não têm muito interesse nos apoios que muitas vezes existem hoje, mas que já têm, 75% já têm práticas informais de responsabilidade social e que estariam abertas a algum tipo de apoio para a contratação destes públicos, que são públicos nos quais o nosso Estado investe e que as empresas gostariam de poder ser parte disto numa parceria, digamos, de emprego protegido ou outros mecanismos. Queria também falar-vos aqui muito da razão principal que nos trouxe cá, que é estes resultados. A nossa plataforma funciona há 10 anos. Nós tivemos um período de 3 anos em que tivemos um apoio do Portugal 2020, através do POISE. A Câmara do Porto entrou com 70% do financiamento, com 30% de financiamento, e o Portugal 2020 entrou com os outros 70%, e a Universidade Católica fez uma avaliação desse período de 3 anos. E essa avaliação permitiu-nos extrapolar e fazer aqui os dados que eu vos vou mostrar. Durante este período de 3 anos, ficou-nos mais ou menos por 2.000 euros cada contrato de trabalho que nós criamos, digamos, para estas pessoas, podendo andar aqui na casa dos 2.783 euros por pessoa em termos de colocação no mercado de trabalho. Como é que nós fizemos estas contas? Nós fomos buscar as poupanças para a Segurança Social que tinha a entrada destas pessoas e o facto de elas próprias se tornarem contribuintes líquidos para a Segurança Social, ou seja, elas deixaram de ser receptoras e passaram a ser também elas próprias contribuidoras além disso, o que dá aqui um balanço para a Segurança Social de quase 10.000 euros por cada contrato e quase 11.000 euros por cada pessoa que entrou no mercado de trabalho, e que acho que são números muito interessantes, além daquilo que é o mais importante, que é estas pessoas tornam-se cidadãs de pleno direito e integradas na sociedade. Ainda a Católica fez uma análise de outros fatores aqui relevantes que foram evidenciados, a melhoria da autoestima, do relacionamento com as outras pessoas, do bem-estar socioemocional. Não vimos tanto como podíamos esperar o reativar de alguns laços familiares. Enfim, fez também aqui um balanço por cada mês que estas pessoas trabalharam. A Segurança Social acabou por ter aqui um ganho líquido de 639 euros. Nós depois pegamos nesta base de 3 anos e extrapolamos para os 10 anos que temos e para as pessoas que já integramos. E este aqui é que é o cerne daquilo que eu tinha para vos apresentar. Nós em 10 anos já temos 122 pessoas, pelo menos, integradas no mercado de trabalho, que são quase 149 contratos. Neste momento já temos mais de 150 contratos que duram mais de 6 meses de duração, e esta entrada destas pessoas a trabalhar, os meses que elas trabalharam, geram aqui uma poupança de 946.000 euros em apoios diretos que as pessoas deixam de receber, e elas próprias tornam-se contribuidoras com 391.000, o que dá aqui um total de ganhos para a Segurança Social de 1,3 milhões de euros. Dizer que a plataforma, nestes 10 anos, tem um investimento acumulado de 150.000 euros, mas que o grosso destes 150.000 euros é o tempo dos 3 anos que tivemos a financiamento do POISE, porque nós sempre trabalhamos com o tempo dos técnicos das entidades de gestão da plataforma, sejam a Caixa, sejam a Santa Casa da Misericórdia do Porto e outras entidades que já passaram pela plataforma ao longo dos anos. E por isso, o que nós queremos sensibilizar aqui os senhores deputados é para o potencial que existe para que as pessoas em situação de sem-abrigo consigam reintegrar o mercado de trabalho. Obviamente que isto não é uma resposta para todos os sem-abrigo, em todos os prismas. Nós sabemos que trabalhamos com sem-abrigo já com um mínimo de estruturação. Nós não tiramos as pessoas ao domingo à noite da rua para irem trabalhar na segunda-feira. Estas pessoas têm um percurso que vão fazendo juntamente com o seu gestor de caso, mas há aqui um impacto enorme na vida destas pessoas e que também pode ser muito positivo para a Segurança Social, e por isso achamos muito importante, nesta época em que se está a discutir a nova estratégia
para os sem-abrigo, que haja uma linha estratégica para a integração pelo trabalho e que haja algum financiamento para isto, até porque notamos da estratégia anterior que parte das verbas que foram destinadas para a estratégia nunca chegaram, pelo menos da nossa percepção, a entrar no próprio terreno e a fazer a diferença na vida das pessoas. Pronto, isto era um bocadinho que eu tinha que nós temos para vos apresentar e estamos disponíveis para as vossas perguntas. Obviamente que isto tentei ser muito sintético e enviei em avanço à Comissão todos os documentos que temos e estamos cá para esclarecer as dúvidas, para dúvidas que possam surgir depois, para debates que queiram fazer. Nós estamos cá por esta causa, por esta missão e por isso no que pudermos ajudar a criar uma estratégia mais sólida e mais eficaz para os sem-abrigo, contem connosco. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Doutor. Devo dizer que nós recebemos e agradecemos a documentação e que foi distribuída aos senhores deputados. Passo então agora a palavra à senhora deputada do Partido Socialista, Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu cumprimentava os caros deputados e deputadas aqui presentes e, de uma forma muito especial, o Dr. Jorge Maier, a doutora Alexandra, a doutora Sandra Maria e o Dr. Daniel Oliveira, que estão no Porto, cidade que me é muito cara, uma vez que sou deputada eleita pelo Distrito de Porto, por isso posso dizer que estou em casa. E dizer que conheço, de ouvir falar o projeto, e que dou-vos os parabéns. Realmente é uma plataforma que tem tido muito êxito com alguns das pessoas que estão em situação de sem-abrigo. Conheço alguns dos projetos também que o Porto tem desenvolvido para este público em especial e dizer que realmente foi com muito agrado que realmente percebi que vocês estão a querer dar um salto qualitativo naquilo que diz respeito à disseminação da plataforma. Esta era a minha primeira questão. O vosso propósito com esta apresentação será isso mesmo, de que forma é que nós podemos ajudar para disseminar o projeto por outros locais no nosso país e para atingir ou para ajudar outras pessoas em situação de sem-abrigo. Esta seria a minha primeira questão. A segunda era perceber um bocadinho melhor, do ponto de vista do funcionamento, como é que vocês fazem a articulação ou de onde é que nasceu a plataforma, ou seja, de que forma é que esta plataforma está ligada com a rede social do Porto ou com a plataforma Superconselhia da área metropolitana do Porto, e se o está de facto. E depois tentar perceber quais são os parceiros que realmente estão, já falaram em alguns, mas o que haverá mais parceiros que estão integrados na vossa plataforma, de forma a poder ajudar aquela fase da transição, como dizem muito bem, da pessoa estar realmente em situação de sem-abrigo e depois estar em contexto de trabalho. Eu julgo que vocês estão de acordo com aquilo que é a estratégia nacional para a integração das pessoas sem abrigo, 2017-2023, sobretudo no que diz respeito ao eixo 2, onde realmente foca a questão da necessidade de se fazer a integração, e terminaria com esta questão. Se já fizeram algumas ações com o coordenador da plataforma da Estratégia Nacional e qual foi a resposta que o Sr. Coordenador vos deu. Muito obrigada e, mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho e pela vosso gesto e, no fundo, pela tentativa de fazer um pouco de missionários, não é? É uma missão mais que um trabalho e acho que estão mesmo de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Olga Silvestre, do PSD. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Presidente, caras e caros colegas. Cumprimento todas as pessoas que nos estão a ouvir por videoconferência e fazem parte desta plataforma. Quero dizer que, em meu nome e em nome do PSD, nós louvamos o vosso trabalho, a vossa missão e a vossa dedicação, porque, sem dúvida, que a pobreza é um mal da nossa sociedade, é um mal com o qual nós devemos todos combater e vocês, sem dúvida, dão um grande passo nessa tentativa de erradicação da pobreza. Tenho algumas perguntas, uma delas é
coincidente com a da minha colega do Partido Socialista, e vou elencar algumas. Antes disso, quero salientar também os ganhos que esta plataforma tem dado, quer à Segurança Social, como foi referido. Eu tive a oportunidade de ler os documentos que nos enviaram, mas mais importante do que a Segurança Social, embora também seja importante, não seja de sua menos importância, são os ganhos que as pessoas que beneficiam têm com o aumento da autoestima, sem dúvida, conseguem alcançar um projeto de vida, muitas vezes, às vezes deixaram de ter esperança e com esta plataforma e com a possibilidade de arranjarem um emprego, conseguem ter essa esperança. E também conseguem alcançar um bem-estar socioprofissional, portanto, são uma maneira também de serem aceitos na sociedade, porque às vezes é de tal forma difícil e penoso ser sem-abrigo e passar por uma situação destas, que qualquer esperança é um sinal de vida a essas pessoas, e para isso gostava de realçar de novo e agradecer o trabalho que vocês fazem e a missão que vocês desempenham na região do Porto. Depois queria perguntar o seguinte: as pessoas que conseguem ter emprego, essas pessoas, porque eu não percebi da sua intervenção, e também não deixam de ser efetivamente sem abrigo? Essa é uma pergunta. Neste momento, se nos podem dar alguns dados, se têm ideia de quantos sem-abrigo é que existem na vossa região. E, recentemente, foi divulgado na comunicação social que de 2020 a 2023 houve um aumento exponencial dos sem-abrigo em cerca de 78%. Pergunto se na região do Porto, isso também aconteceu, o que pode... Na vossa também opinião, se tem essa opinião, uma vez que estão por dentro da situação, o que é que nós, aqui na Assembleia da República, ou o Governo pode fazer para tentar minimizar esse efeito nefasto que é existirem sem-abrigo no nosso país? Ou para tentar erradicar, sabemos que é quase impossível, mas pelo menos para em vez de aumentar, minimizar esse efeito. E depois, o que se pode fazer, e esta é a pergunta que é coincidente com a da minha colega, para replicar o que vocês fazem com essa plataforma no resto do país. E também gostávamos de saber o que é que nós também podemos fazer para que, efetivamente, acabar ou minimizar o sem-abrigo seja eficaz pelo país inteiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Obrigada. Cumprimento a Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados, e cumprimento em especial toda a plataforma e no nome da Dra. Jorge Maia, e agradecer, obviamente, o trabalho extraordinariamente meritório que trazem, e nota-se bem a sustentação, não só na apresentação, como toda a documentação que nos enviaram, que se nota bem a profundidade e a coerência de todo o projeto com que estão. É um trabalho notável, meritório, e este é um tema que tem vindo, efetivamente, muito em voga, nomeadamente nestes últimos dias, quer por imagens muito gráficas em diversas peças televisivas sobre justamente o aumento, como já comentaram os meus colegas, do aumento da pessoa em situação de sem-abrigo, e, portanto, vislumbrar até projetos onde nos podem ajudar a desromper esta situação. Vão-me perdoar a expressão tão coloquial, mas sabem bem em dobro, porque não só são meritórias, mas neste contexto social em que estamos, sinceramente, também precisamos de algumas lufadazinhas de ar fresco e de esperança. Eu gostava de, sabendo que vocês trabalham mais especificamente a componente da empregabilidade, e por isso as perguntas mais direcionadas, não só da quantificação, que também corroboro, nomeadamente da deputada do PSD, mas de temas como, por exemplo, quais é que são os entraves que têm sentido à empregabilidade, e também quais é que são áreas de maior empregabilidade em que veem que é possível fazer este match, digamos assim. Gostaria, se pudessem aprofundar um pouco mais. Gostaria, e vou ter alguma dificuldade, sei que há muitos temas sobre a pessoa em situação de sem-abrigo que eu gostava de aprofundar, mas não é o foco, mas se eventualmente gostarem de tocar, porque há um tema que a Iniciativa Liberal tem-se preocupado sobre
o tema dos centros de alojamento de longa duração e de não haver respostas, haver respostas de primeira e segunda linha, mas não haver a terceira, e como é que estão a ver esta circunstância, e se for possível, volto a dizer, tendo a noção que sendo sobre pessoa sem abrigo, mas que está um bocadinho colateral, mas acaba por ser tudo um ecossistema. E duas perguntas também mais concretas, que tenho a percepção, e quer dizer, obviamente, isto não será só minha, certamente, que toda a situação é um fenómeno multidisciplinar, complexo, que tem desde, já foram abordados que há fenómenos de adição, há problemas financeiros, há temas de habitação, mas há muitas tipologias de pessoa em situação sem abrigo, e, portanto, não é um fenómeno único, não é? E aqui na Assembleia da República, e nós, enquanto... como é que nós podemos ser mais agentes de mudança? Esta é a pergunta concreta. Porque nós podemos escrutinar, sensibilizar, legislar, mas até que ponto este é sobretudo um problema de legislação? Eu tenho muitas dúvidas, mas eu acho que há um papel importante para fazer, por exemplo, as associações e as diversas instituições relacionam-se entre elas. Há informação que passa, este vosso projeto pode servir de piloto ou já serviu de piloto para outros. Como é que... Eu também tenho a profunda noção que isto, muitas vezes, abordagens têm que ser mais locais do que nacionais, mas há temas que podem ser potenciados no global, mas que depois a atuação seja local. Como é que vem esta articulação local-nacional, papel legislativo e articulação entre as diversas instituições? E era sobretudo isto, porque o tempo também é exíguo, não se coibam de enviar alguma documentação mais para alguma questão que nós fizemos, tal como também vou considerar a vossa disponibilidade para posteriores informações ou trabalhos. E mais uma vez, parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhores Deputados, eu cumprimento os dirigentes e dinamizadores desta plataforma e especialmente saúdo a exposição do Sr. Dr. Jorge Maia e gostaria de colocar algumas questões mais específicas, tendo em conta os vossos próprios dados. Referem que foram colocados 122 pessoas em situação de abrigo no mercado de trabalho convencional, algumas das quais com mais de um contrato. Eu posso intuir daqui que se trata de situações de precariedade e, portanto, não de emprego definitivo, e calculo até que algumas das quais tenham passado por situações de contrato a termo de curta duração ou mesmo muito curta duração. Pedia-lhe o favor de me confirmar esta ilação, que eu creio ser plausível. Refere igualmente que foram celebrados 149 contratos de trabalho, aos quais se somam alguns de prazo curto, não é? E a pergunta é, destes 149 contratos de trabalho, quantos trabalhadores permanecem nos respectivos postos de trabalho e, relativamente aos que eventualmente saíram, por que razões saíram? Um dos aspectos que referem é que as vossas equipas fazem o acompanhamento, se não me engano, durante um período máximo de até 2 anos. Que acompanhamento é possível fazer depois, no sentido de avaliar os resultados a médio e a longo prazo? Os resultados em termos do projeto de vida, da transformação da vida daquelas pessoas e das respectivas famílias, se houve ou não condições para, enfim, o refazerem ou construírem, enfim, projetos novos, e, de alguma maneira, relacionado com esta questão, que avaliação é que fazem do impacto do vosso projeto de empregabilidade e do vosso esforço de proporcionar a empregabilidade quanto à saída dessas pessoas da situação de sem-abrigo. O Sr. Jorge Maia referiu igualmente
a necessidade de dar a conhecer às empresas, aos empregadores, os apoios do Estado ao emprego destas pessoas, que, aliás, receberam formação. E a pergunta que eu gostaria de fazer-lhe, assim vou terminar, é se é possível concluir que, uma vez sensibilizados para o problema social, económico, que representa a situação de sem-abrigo, os empregadores concluíram, ou tendem a concluir, que mesmo sem apoios do Estado, não só é necessário, como lhes é vantajoso, até porque recrutam mão de obra que, além de mais, foi pré-qualificada para o efeito, como digo, sem necessidade de apoio do Estado. Se tem essa percepção, ou se é condição, desculpem-me a crueza da questão, ou se é condição para os empregadores conceder um posto de trabalho a estas pessoas porque têm a vantagem de ter apoios do Estado. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Antes de devolver a palavra à plataforma, apenas dar aqui nota que o Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda, não pode estar presente por motivos de agenda, mas encontra-se aqui na sala também a sua assessora do grupo parlamentar, que depois lhe irá transmitir também tudo aquilo que foi esta audição, o resultado desta audição, e ela também estará gravada, portanto o Sr. Deputado depois também poderá ver a mesma. Sem mais demoras, devolvo então a palavra à plataforma para 10 minutos. Muito bem. 10 minutos vai ser aqui uma maratona. Eu tomei nota aqui das perguntas todas, no sentido de tentarmos ser aqui o mais claro possível. O Alexandre também me vai ajudar aqui a dar algumas respostas, somente à senhora deputada Carla Castro, mas eu vou percorrê-las e tomei aqui nota delas todas, penso eu. Então, o nosso grande objetivo aqui era muito sensibilizar para que estas medidas estejam inscritas na próxima estratégia que está a pensar. E nós temos um desejo de replicar isto noutras cidades, até já fizemos alguns contactos exploratórios de poder levar isto para Lisboa, e ainda não conseguimos concretizar, também, pronto, não vou dizer que é uma falta de apoio do Estado ou não, porque nós funcionamos, tirando o Paulice que tivemos, nunca tivemos apoios, mas sim, o nosso projeto claramente pode ser replicado noutras cidades, e nós sentimos que é importante que o seja, e que é uma medida que pode ser usada noutros âmbitos, e expandir o seu funcionamento. Depois, como é que nós estamos ligados à Rede do Porto? Este é um projeto que está inserido no eixo da empregabilidade e formação, o eixo 2 do NPISA do Porto, o Núcleo de Planeamento e Integração de Sem-Abrigo do Porto, e é essa rede, é dentro desta rede que nós trabalhamos, e é essa rede que nos sinaliza às pessoas. São os gestores de caso do NPISA Porto que nos dizem a pessoa A ou a pessoa B está com condições de empregabilidade, e nós depois, a partir daí, a pessoa passa para o nosso lado e nós fazemos a triagem, e por isso funcionamos sempre só ao nível conselhio e não supraconselhio. Ou seja, nós até há muito pouco tempo trabalhávamos só para as pessoas mesmo do município do Porto, e só até há pouco tempo é que começamos a ter, em alguns casos, a incorporação de algumas pessoas que possam ser de Matosinhos ou algo, ainda mais que estamos numa época em que estão a surgir os NPISAs de outras cidades aqui vizinhas do Porto, e por isso é um tema que ainda não está completamente, digamos, definido, mas que poderia facilmente, por exemplo, ao nível de Lisboa, funcionar como uma plataforma supraconselhia. Até porque os municípios são todos tão próximos que andar a ver uma plataforma mais emprego, Porto, outra Gaia, outro Matosinhos, acho que se ganha muito pouco. Até porque as nossas pessoas são integradas um bocado para a área metropolitana toda. Por isso acho que faz sentido haver uma entidade metropolitana. Depois, que parceiros é que nós temos? Bem, como eu disse, nós atualmente temos o Coração na Rua, a CAIS no Porto, a Santa Casa Misericórdia no Porto, não vou esquecer de alguma. Ainda temos a Segurança Social aqui como nossa entidade, mas tivemos ao longo dos anos o IFP, com quem fizemos a primeira formação que vos falamos e que com quem trabalhamos durante muito tempo. Tivemos a RS Norte, também por causa das dependências e o acesso aos CRIs. Tivemos o Centro Comunitário São Cirilo, tivemos o Welcome Home, que trabalha com sem-abrigo aqui no Porto, e tivemos a Universidade Católica. Ao longo dos anos, como temos 10 anos, com a pandemia, com a intervenção da Troika, tivemos várias mudanças e vários perfis ao longo disto, e neste momento as entidades que realmente trazem trabalho material são estas, mas estamos abertos a todos, temos voluntários até em nome individual, como eu, que não pertence a nenhuma entidade, e por isso estamos cá todos para esta causa. Como é que se isto está coordenado com o coordenador da ENIPSA? Sim, o Dr. Henrique Joaquim
conhece a plataforma Mais Emprego, e estes dados em concreto, este balanço dos 10 anos, ainda não o apresentamos a ele. É uma das coisas que queremos fazer e queremos dar alguma visibilidade também a isto, mas é uma coisa que até tomei nota, até porque temos tido alguns contactos às vezes com ele, e é uma das coisas que tomo aqui boa nota de lhe enviar. Depois, se estas pessoas deixam de ser sem-abrigo, sim, na sua esmagadora maioria elas deixam. Aliás, como podem ver no PowerPoint, na parte da avaliação que fizemos da Católica, eu até estou aqui a tentar andar para trás aqui no que vimos, das 48 pessoas que a Católica seguiu, 31 continuavam integradas, ou seja, podemos dizer que 60%, 65% continuam integradas no mercado de trabalho. E por isso isto realmente tem aqui uns níveis de integração para este tipo de público mais difícil, muito elevado. Quando vocês nos perguntavam o número de sem-abrigo aqui na região e as notícias que apareceram no Expresso dos 78%, eu aí já saio um bocadinho fora. Talvez o Alexandre ou a doutora Sandra, que trabalha num SAS, possam ter um bocadinho mais noção de proximidade com o terreno. Porque eu não tenho feito equipas de rua, nem tenho tido tanta proximidade com o terreno. Sentimos que tem havido alguma mudança no perfil das pessoas, especialmente para ver mais migrantes e mais pessoas com necessidades alimentares especiais. Pronto, e a doutora Sandra poderá dizer alguma coisa um bocadinho mais no fim. Não, vou tentar guardar aqui um bocadinho de tempo, Sandra, para passar aqui a palavra. O que é que o Governo poderá fazer? O que é que podemos fazer para isto? Bem, aqui... isto vai bater um bocadinho provavelmente no que o Alexandre irá dizer-nos, que eu acho que, na minha opinião pessoal, acho que faltam 3 coisas que nós já temos debatido muito no Pisa do Porto. Faltam camas de longa duração para estas pessoas. Nós temos muitas camas de curta duração de emergência, camas que deveriam ser para 3 ou 6 meses, que estão entupidas por pessoas que estão lá há 15 anos, às vezes 20 anos. E isto faz com que todo o ideal da estratégia das pessoas não ficarem na rua mais do que 24, 48 horas seja completamente impossível, porque nós temos 180 ou 200 camas de emergência no Porto, mas o tempo de permanência destas camas é muitíssimo mais elevado do que o desejado, porque estas pessoas não conseguem passar por uma resposta de longa duração. E por isso eu diria que há uma falta grande de camas de longa duração, acho que há uma falta grande também de conseguirmos dar uma resposta rápida em termos de saúde mental, e acho que também há uma falta de emprego protegido. Acho que, como país, as empresas até valorizam o papel social no inquérito que nós fizemos, valorizam o papel social que o emprego tem e que gera para estas pessoas e a mudança transformadora na vida delas, isso é que é tão importante, mas como veem, há aqui um conjunto de encargos dos quais a Segurança Social deixa de suportar e que passa a receber de contribuições líquidas, que eu acho que seriam uns bons argumentos para que o país pudesse ter um Programa Nacional de Emprego Protegido, de maneira a que estas pessoas pudessem reentrar mais no mercado e até compensar um bocadinho, às vezes, a baixa produtividade que têm. Estamos a falar de pessoas que muitas vezes não têm competências digitais ou que lhes têm falta de formação, que têm produtividades abaixo daquilo que têm em média das pessoas no mercado. E se houvesse algum tipo de compensação, as empresas estariam provavelmente disponíveis para entrar e fazer com que o emprego pudesse realmente ser um desígnio nacional, especialmente para estas pessoas. E dito isto, eu vou deixar as da deputada Carla Castro para o Alexandre e vou só passar aqui para as perguntas do Sr. Deputado Alfredo Maia do PCP, da precariedade e da duração. Nós, para este exercício dos nossos dados, só temos os contratos com mais de 6 meses. Nós temos tido alguma dificuldade em seguir 10 anos das pessoas. Nós só acompanhamos estas pessoas por 2 anos. A própria estratégia, se não me falha a memória, só recomenda o acompanhamento por 3. E por isso, para fazermos um acompanhamento de longo prazo maior, teria que haver alguém dedicado para fazer esse acompanhamento e talvez a doutora Sandra ou o Alexandre possam querer comentar sobre isto. Nós, como vos digo, temos mais de 150 contratos, mas são 122 pessoas. Tivemos algumas pessoas que acabaram um contrato de 1 ano e que esse contrato é renovado por mais 1. Temos até, às vezes, alguns casos em que as pessoas têm sucessivos contratos de duração um bocadinho mais curta. Não é o caso típico, mas temos. E as pessoas têm essa expectativa também porque não há nenhum mecanismo que lhes diga, olha, se você der aqui um contrato de 2 anos para esta pessoa, poderá obter aqui algum tipo de benefício. E por isso estas pessoas entram no mesmo mercado que todos os outros, que os recém-licenciados, que as outras pessoas com baixas qualificações e que as outras pessoas que muitas vezes saem do mercado e oscilam entre estar dentro e estar fora. Por que razões é que elas saíram? Não conseguimos ter esse rastreamento.
Não sei se a doutora Sandra terá aqui alguma maior afinação do tempo que trabalhamos com a Católica, mas nós não conseguimos fazer esse seguimento. E que a avaliação que fazemos é uma avaliação muito positiva, no sentido em que a maioria das pessoas que começam a trabalhar conseguem permanecer nos trabalhos. Temos tido algumas dificuldades, porque às vezes estes trabalhos podem ser de 1 ano ou ser de 1 ano e meio, e conseguir que elas depois transitem para um novo contrato. É verdade que às vezes é uma dificuldade, porque é a maneira, digamos, como o nosso sistema está. Que mais? O facto de existir a plataforma faz com que as empresas não recorram tanto a subsídios, ou deveria haver mais subsídios. Nós não sentimos isso. Nós sentimos muito que as empresas sentem que estão a transformar a vida de uma pessoa. E por isso nós temos empregadores que, antes de colocarem um anúncio no jornal, ligam-nos a nós para saber se nós temos alguém que possa ir trabalhar para lá, até por um fator interessante que nós temos observado da nossa experiência, que é estas pessoas têm muita vontade que lhes seja dada uma oportunidade. São pessoas que estão longe do mercado há muitos anos, e nós temos experiência, por exemplo, na área das limpezas urbanas aqui no Porto, de empregadores que nos dizem que as vossas pessoas agarram a oportunidade com unhas e dentes. Eu tenho pessoas que, quando recebem o salário, desaparecem e não me aparecem no mês seguinte, mas as vossas pessoas estão cá há 3, 4, 5 anos, porque as oportunidades que lhes eram dadas eram raras e elas aproveitam-nas de outra maneira. Pronto, e por isso eu diria que, de uma forma assim muito rápida, para tentar dar aqui um tempo à Sandra e ao Alexandre, respondo, e se calhar passo ao Alexandre. Obrigado, Jorge. Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir. Conseguem ouvir? Boa tarde, Srs. Deputados. Só complementando aquilo que o Jorge Maia tem dito, e que tem dito muito bem, e tentando responder em específico também às questões colocadas pela Sra. Deputada Carla Castro, em relação, por exemplo, às questões dos entraves à empregabilidade, nós sabemos que, por um lado, nós temos um tecido empresarial muito focado em micro empresas, e isto dificulta também a integração no mercado de trabalho. Pela nossa experiência, nós temos tido aqui também alguma facilidade de integrar pessoas em empresas com um bocadinho mais de robustez. E essas empresas com um bocadinho mais de robustez, eu diria que estão um passo à frente naquilo que é a consciência social que têm, ou seja, as próprias empresas têm essa percepção de que, enquanto elementos da comunidade, podem, de alguma forma, aportar algo para mitigar aqui a questão do sem-abrigo, e a responsabilidade delas também acaba por passar um bocado pela integração de pessoas que têm percursos laborais frágeis. Como dizia o Jorge Maia, tem aqui também, e como dizia também a sua deputada, as questões de sem-abrigo são questões complexas. Uma das questões mais complexas para nós acaba por ser o estigma que às vezes essas pessoas têm, ou seja, todo o trabalho que a plataforma Mais Emprego tem feito e que as entidades têm feito tem sido também no sentido de diminuir o estigma sobre estas pessoas, de fazer as empresas perceber que essas pessoas são elementos válidos e que podem, de alguma forma, aportar algo também à sociedade. Depois, em relação a como é que pode a Assembleia da República ser um agente de mudança. Sendo esta questão do desabrigo uma questão complexa e um fenómeno persistente na nossa sociedade, faria sentido que as respostas que existem para mitigar este problema não fossem episódicas. Ou seja, neste momento a plataforma Mais Emprego funciona com base na boa vontade das instituições que a congregam. Ou seja, não há aqui um financiamento à la longue. E é complicado, diria eu, que é aqui um jogo complexo, que conseguirmos diminuir esta instabilidade e esta fragilidade destas pessoas, enquanto também não entendermos que este tipo de respostas merecem ou carecem de um financiamento prolongado no tempo. O seu deputado do PCP perguntava de uma avaliação mais prolongada. Essa avaliação prolongada é difícil quando as próprias instituições não têm recursos, porque não têm financiamento para fazer aquilo que também é o nosso trabalho, mais prolongado no tempo. Nós teremos todo o gosto de ter dados mais latos, não os temos também porque efetivamente é complicado fazê-lo com recursos e com uma lógica de financiamento que é muito focada em episódios de 2 anos, 3 anos, e isto não resolve o problema
de fundo. Por isso acho que uma parte importante daquilo que a Assembleia pode fazer é alocar ou sensibilizar o Governo para que, efetivamente, este tipo de respostas, que não são respostas caritativas, são respostas empoderadoras, são respostas que, como vocês viram pela apresentação que o Jorge Maia fez, trazem um retorno para o Estado 10 vezes superior àquilo que é o investimento. Por isso, algo que é importante também é equacionar este tipo de lógica mais prolongada no tempo naquilo que é o financiamento e naquilo que são respostas que têm um impacto financeiro para o Estado importante e ao mesmo tempo para a vida das pessoas, porque nós também acreditamos que as pessoas só são retiradas da situação de sem-abrigo quando são empoderadas e quando de alguma forma são capazes de forma autónoma de se subsistir. Por isso, era isto que eu queria dizer e se calhar passo agora também à colega Sandra Aroca para que ela possa concluir a nossa apresentação. Obrigado pela atenção. Estão-me a ouvir? Sim, Sandra. Sim. Olá, boa tarde. Eu agradeço a oportunidade aos senhores deputados e às senhoras deputadas por nos receber a plataforma Mais Emprego e nós conseguirmos explicar um bocadinho este projeto, como disse o colega Jorge, já há alguns anos. Relativamente à parte, eu acho que eu tenho pouco a dizer porque os colegas já disseram grande parte do nosso projeto, mas um bocadinho, Jorge, o que me pediu aqui para frisar é relativamente ao acompanhamento. É claro que nós pomos o acompanhamento no âmbito da plataforma por 2 anos, mas com as transferências das competências para os municípios foram contratualizados com instituições para fazer o atendimento, o serviço de atendimento e acompanhamento social no território, por isso estas pessoas podem passar da plataforma Mais Emprego nos 2 anos e poderem ser acompanhadas quando necessário por um técnico do território daqui da cidade do Porto, por isso estes 2 anos podem se prolongar por mais tempo, caso haja necessidade de algum dos nossos beneficiários da plataforma assim necessitar. Relativamente ao aumento da população em situação de sem-abrigo na cidade do Porto, sinceramente, eu não consigo verificar um grande aumento. É verdade que estamos à semelhança dos grandes municípios, como a cidade, se calhar, do Porto, Lisboa, Braga, Coimbra, com o fenómeno da imigração. Mas relativamente a um aumento das pessoas a viver na rua, não tenho verificado, enquanto coordenadora do Serviço de Atendimento da Misericórdia do Porto, não tenho verificado um aumento das pessoas em situação de sem-abrigo. Há realmente, se calhar temos que distinguir aqui as pessoas em situação de sem-abrigo ou algumas pessoas com carência económica. É verdade que temos visto algum empobrecimento de algumas famílias que acompanhamos, mas que não chegam, felizmente, à situação de terem que viver na rua. Isso não acontece. Por isso, um aumento das pessoas a viver aqui na cidade do Porto, eu não consigo reconhecer atualmente. Muito obrigada, doutora Sandra. Assim sendo, damos por terminada esta audição, sem antes agradecer mais uma vez ao Dr. Jorge Maia e a todos aqueles também que representam aqui a plataforma e que estiveram aqui presentes, e também agradecer-vos, obviamente, o excelente trabalho que têm feito na cidade do Porto e, tal como os senhores deputados, espero sinceramente que possamos todos aqui contribuir para que se possa replicar esse bom exemplo também naquilo que são o resto do resto do país. Muito obrigada mais uma vez e um bom dia de trabalho para todos. Muito obrigada. Muito obrigado a nós pela oportunidade. Obrigada a nós.